E estamos de volta com o BBcast, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. E no episódio de hoje vamos falar sobre o review do GP da Áustria. E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida. Olá, amigos, sejam bem-vindos a este podcast. E bom, hoje sim, hoje não. Hoje não houve punição e nem interferência da FIA, então já é um bom presságio aí pro resto do campeonato da Fórmula 1. Hoje a corrida foi bem emocionante, como o Valese falou lá no Twitter, né? Feliz Páscoa a todos os fãs e haters da Fórmula 1, porque se ela morreu há uma semana atrás, a Fórmula 1 ressuscitou novamente agora no GP da Áustria. Então eu acho que agora deixou aquele pessoal que estava falando que a Fórmula 1 morreu meio em dúvida se vai continuar com esse discurso ou não. Exatamente, a gente viu uma corrida bem interessante esse final de semana, não parecida com o que a gente teve no ano passado, mas foi uma boa corrida tão quanto a da temporada passada, né? Não vai ser aquele divisor de águas, mas a gente espera ver uma Fórmula 1 mais competitiva com corridas desse tipo. E foi uma coisa que a gente tava conversando por aqui, né? Antes de gravar o podcast, que se a gente não tivesse a Mercedes na Fórmula 1, veríamos mais disputas, principalmente entre Red Bull e Ferrari e até mesmo as outras brigas que a gente teve com o resto do pelotão. Exatamente. Mas antes de prosseguirmos com a corrida e um pouquinho do final de semana, vamos agradecer aos nossos apoiadores, aqueles que contribuem com o Boletim do Paddock, né, por meio do nosso financiamento contínuo e coletivo lá pela plataforma Apoies. Lembrando a todos que no post e no site tem o link para a nossa campanha do Apoies, que é muito importante a contribuição de vocês, tanto para a manutenção do site, também como para a gente poder atingir novas metas e assim expandir, né, o universo do Boletim do Paddock. Bom, os nossos apoiadores que tem o nome mencionado no podcast e também o nome constando no post são Carlos Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Thiago Bullitt, Rafael Celone, Will Mesquita, Antony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier e Eduardo Martins. Obrigada a todos os nossos apoiadores e a todos vocês que estão escutando este programa. Não deixe de conferir a nossa campanha no financiamento contínuo e coletivo do Boletim do Paddock pela plataforma Apoie-se, mas vocês também podem contribuir para o nosso site de outra forma. No link do boletim nós temos um banner da Amazon, onde vocês podem comprar livros e outras coisas que vocês desejarem que a Amazon tem lá, e com isso vocês acabam contribuindo com uma parcela dessa compra para o Boletim do Paddock. Na compra não vai ser adicionado nenhum valor a mais, mas por conta de termos essa parceria com a Amazon, eles acabam repassando um valor dessa compra pra gente. Então não deixem de utilizar o link quando forem fazer as suas compras. Exatamente, pessoal. Bem, outras parcerias que vierem acontecer no Boletim Paddock, vamos anunciando durante os períodos aí para vocês. Lembrando que logo vai vir uma nova forma do Boletim Paddock conversar com vocês, passando maiores informações, dados, tudo sobre o final de semana da Fórmula 1. E se der certo a Fórmula 1, nós vamos estender a outras categorias. No final de semana nós tivemos os treinos livres, né? Acho que seria interessante a gente só falar uma outra coisa que aconteceu de interessante para já partirmos para os treinos classificatórios e depois para a corrida. Bom, nós tivemos 3 sessões de treinos livres, como é costumeiro da Fórmula 1, 2 realizados na sexta-feira e 1 no sábado. A gente viu no primeiro treino livre um domínio, né, da Mercedes, mas esse é aquele primeiro treino, ele tem as suas peculiaridades, mas o que realmente importa é o segundo, onde nós temos o mesmo horário da classificação e da própria corrida. E foi nele que a gente viu 2 acidentes que acabaram prejudicando bastante a sessão. O primeiro foi do Max Verstappen, que acabou perdendo o carro, bateu a traseira e teve que ser removido da pista. E pouco depois que a sessão retornou, o Bottas bateu, a pancada dele foi bem mais crítica, acabou danificando bastante o carro, mas não aconteceu nada com o piloto, apesar das imagens serem até bem fortes, né? Pra quem tava acompanhando, deu aquela aflição, mas por conta disso, por conta dessas 2 paralisações, os pilotos que deveriam fazer mais algumas voltas rápidas acabaram
optando em ir direto para a parte onde eles fazem a simulação de corrida, porque eles já tinham adentrado nos 40 minutos finais da sessão e onde é geralmente utilizado para isso. Então eles também já tinham queimado o pneu, porque eles tinham saído do pit lane, aí bateu, retornaram e não compensava colocar novos jogos de pneus para poder não conseguir coletar muitos dados. E depois, para classificação, a gente sabe que esses pneus acabam faltando. Então, foi uma sessão bem complicada. Depois a gente teve o terceiro treino livre, que foi parecido com o segundo, onde o Charles Leclerc acabou liderando esses dois. Então, cresceu, né, uma expectativa para que a Ferrari estivesse forte na classificação e trouxesse mais um dinamismo, né, para essa prova que ia acontecer no domingo. Mas durante os treinos livres a gente também viu a McLaren forte, que reforçava o que a gente tinha acabado de ver no GP da França, onde os carros da McLaren estavam fortes, com grande chance de disputar um bom espaço, pelo menos como a quarta força do campeonato, e isso acabou se elevando durante esses treinos livres, e depois a gente foi para a classificação, onde foi uma classificação também bem movimentada. E o que foi falado também desses treinos livres é que neles aconteceu mais coisa do que a gente tinha visto em até mesmo algumas corridas que tinham se passado no calendário. O bom dos treinos livres é que a gente já começou a ter uma boa perspectiva pro treino classificatório. Principalmente, como você disse, as McLarens fortes, a Ferrari conseguindo, né, dominar dois treinos, mostrando que as atualizações que falharam na França estavam começando a dar frutos já no GP da Áustria, o que é uma boa perspectiva aí para o futuro da equipe italiana. E não só para eles, a McLaren também, na verdade, estava vindo com atualizações em algumas coisas já vistas no GP da Espanha. Eles foram aprofundando essas atualizações para essa corrida e viram que é esse o passo que a McLaren estava precisando seguir. As eliminadas foram a Racing Point, né, com os dois carros, Sergio Pérez e Lance Stroll, Dani Kvyat, que fez uma visita ali ao Q1 um pouco estranho entre os demais, mas George Russell e Robert Kubica, sem dúvida, são o padrão normal, né, da classificação. Mas foi nesse momento que aconteceu o lance em que o Hamilton acabou atrapalhando o Raikkonen, e depois da classificação tivemos a punição, né, pro inglês, que acabou perdendo 3 posições no grid. Mas passando por esse Q1, não tivemos tantas surpresas assim, acho que foi algo meio que normal, e evoluímos já pro Q2. Só um fator sobre o Q1 é que as Ferraris foram ousadas, porque os dois pilotos acabaram saindo com os pneus médios, diferente das outras equipes que estavam apostando nos compostos macios. E pelo que a gente estava vendo, parecia uma aposta meio esquisita para esse Q1, pois no Q2 seria o momento adequado deles utilizarem o pneu médio, já que é nesse instante que se pensa no composto que vai ser utilizado para a corrida. E eles foram contra o que a Mercedes e a Red Bull apostaram para a segunda parte da classificação. Já no Q2 a gente começou a ver uma situação um pouco mais diferente do que vinha tendo nas classificações anteriores, porque alguns pilotos que estavam sempre habitando o Q2 já começaram a se desvencilhar dele, né? Começou a conseguir um ganho para poder ir pro Q3, e no Q1 no Q2 foram eliminados o Romain Grosjean, Nico Hülkenberg, o Albon, o Daniel Ricciardo e o Carlos Sainz. Acho que o Carlos Sainz foi a maior surpresa desse Q2, até porque a volta dele foi muito ruim. Se eu não me engano, ele ficou a 10 segundos de diferença pro líder, e era um tempo muito grande para o que a gente estava vendo na McLaren. E ele acabou ficando ali no 15º. A gente já sabia que ele era um piloto a ser punido. Aliás, essa classificação, vimos resultados na pista, mas que não se concluíram por conta dessas punições que a gente já sabia, e algumas que acabaram acontecendo pós a classificação. Mas eu acho que o maior destaque dele foi os dois carros da Alfa Romeo que evoluíram para o Q3, e já era uma situação que a equipe desejava há muito tempo,
que eles conseguissem levar esses 2 carros para a última fase da classificação, porque, como a gente fala muito aqui, o meio de pelotão ele tá muito disputado, então para a equipe era necessário realmente se classificar na frente. Bom, isso também era algo que a gente já havia até comentado, né, em outras edições passadas do BBcast, que o Kimi Raikkonen sempre falava, né, que eles tinham carro e tinham equipamento, né, para brigar entre os 10 primeiros, mas só que o calcanhar de Aquiles da equipe ainda era a classificação. Eles não conseguiam encaixar uma boa volta. E foi bem satisfatório ver os 2 carros conseguindo chegar ao Q3. Exato. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Q3, pois a disputa que a gente esperava ver era realmente da Ferrari com a Mercedes e até mesmo com a Red Bull. Mas quando esse Q3 começou, a imagem que a gente tinha era do box da Ferrari, os engenheiros e mecânicos completamente desesperados tentando resolver um problema no carro. Na imagem parecia que era um problema no assoalho e mais pra frente foi identificado uma perda de pressão e eles tentaram resolver, mas não conseguiram. Até tinha o fiscal da FIA dentro dos boxes, deu toda aquela algazarra, discussão. Aí começam as teorias de conspiração, que o carro tá ilegal, mas só que você começa a perceber que não tem nada a ver, porque ele só tá mexendo de um lado do carro. Se fosse uma ilegalidade de peça aerodinâmica, eles teriam que estar mexendo em 2 lados do carro, né? Porque o carro não utiliza somente peças aerodinâmicas diferentes de um lado, né? Ainda mais que a gente tinha falado do GP da Áustria, que nessa pista a gente tem a compensação do pneu em até algumas voltas durante a corrida, dava pra poder ver o pneu do Verstappen formando aquela faixa de bolha, mas dependendo da curva que ele fazia, conforme esse pneu deslizava pela pista, ele limpava. E aí no próximo trecho ele começava a sujar de novo, voltava, limpava. Então não teria como fazer uma coisa desse tipo, até porque precisaria de um carro equilibrado. E aí foi passando, né? A gente viu todos os carros saindo para a pista para poder fazer essas voltas da classificação e o Vettel preso nos boxes até que a equipe informou que ele realmente não ia participar desse Q3 e que possivelmente largaria da 10ª posição, né? Foi uma pena, porque as Ferraris em si estavam muito rápidas no autódromo. Lógico, Charles Leclerc estava sobrando nesse final de semana, mas Sebastian Vettel também tinha um potencial ali de largar entre os primeiros, então a gente teria também um domingo um pouco mais diferente. Caso cenário diferente, né? Caso de Sebastian Vettel conseguisse classificar, mais um percalço no caminho do alemão dentro da Ferrari, é uma pena. E infelizmente, né, largando em 10º. Com o companheiro de equipe na pole, né? Foi uma boa volta da pole pro Leclerc. Ele já tinha cravado a primeira marca, mas depois ele conseguiu melhorar. A primeira foi 1.3.208 e depois ele abaixou para 1.3.003. Ele colocou uma diferença de 0,259 no Lewis Hamilton. Foi uma boa volta, mostrou esse potencial da Ferrari, mas a gente viu, né, novamente ressaltamos aqui o problema com o Vettel lá nos boxes. Outro ponto interessante da classificação foi Lando Norris e o Kevin Magnussen, né, que conseguiram ali um 5º e um 6º lugar. Valtteri Bottas, que realmente não foi o final da semana da Mercedes e também não foi o final de semana do Bottas, ele não conseguiu se colocar muito, como posso dizer, ele não se impôs, né? Não se impôs contra o Max Verstappen, que conseguiu um 3º lugar. E agora nós vamos para a corrida. Para a corrida a gente pode ressaltar que o grid teve uma boa alteração. Eu vou falar as posições de como elas ficaram depois das punições. O Leclerc largou da pole, logo depois Verstappen, Bottas, Hamilton, Norris, Raikkonen, Giovinazzi, Gasly, Vettel, Magnussen, Grosjean, Ricciardo, Pérez, Stroll, Hülkenberg, Kvyat, Kubica, Albon, Sainz e o Russell largou dos boxes. Albon e Sainz, como nós havíamos falado, tomaram punições, caíram no grid também, então foram os que fecharam o grid de largada. Magnussen, como dito, tomou uma punição, perdeu as posições, foi para trás de Vettel, e o Hamilton também tomando 3 posições do grid. Largou atrás do Bottas. Largando atrás do Bottas, Verstappen e Leclerc formaram a primeira fila. Exato. E, bom, a largada foi... a gente esperava uma disputa do Verstappen com o Leclerc, principalmente na primeira curva. O Leclerc falou que estava um pouco preocupado com esse início de prova, porque a intenção dele era se manter na frente, pelo menos até a 4ª curva.
aonde dali ele conseguiria administrar a prova. Mas eu acho que foi uma largada fácil para ele, porque ele dominou a ponta. O Verstappen ficou parado, né? Ele não teve esse tiro da largada, perdeu 7 posições. Ele caiu pra 7ª posição, na verdade. E em contrapartida, a gente viu o Lando Norris brigando com o Hamilton, né, nessa largada. Acho que foi emocionante ver o carro da McLaren ali tentando disputar espaço com o Hamilton. Infelizmente, o motor Mercedes acabou falando mais alto ali. Era uma disputa difícil para a McLaren, mas a gente via o Lando Norris tentando buscar espaço e tentando defender a posição dele para ele não cair, né? Não perder posição, assim. Não, e o Lando Norris no começo ele teve várias disputas acirradíssimas com o Lewis Hamilton, como você disse. Foram acho que umas 2 ou 3 curvas que ele conseguiu disputar roda com roda com o Lewis Hamilton. Depois com Sebastian Vettel, Max Verstappen. Ele defendeu a posição, Gasly, né? Kimi Raikkonen, ou seja, ele disputou posição de forma aguerrida, e isso eu quero que fique bem claro, para vocês entenderem no final, que vai ser um comentário que eu vou fazer, que o Lando Norris, ele com 6 meses de Fórmula 1, ele disputou várias posições sem tocar no outro piloto, sem ser desleal, dando espaço e respeitando o espaço do outro piloto. Então você vê que é possível você ter disputas emocionantes sem ter toque, sem ter um empurrão um pro outro. E também ser aguerrido, não entregar de qualquer forma, de forma gratuita, a posição. Não só porque o carro talvez não tivesse, né, essa imposição de brigar com equipes grandes, mas ele tentou mostrar o serviço dele ali na pista e aproveitar o que ele tinha. E é muito legal, porque você vê um piloto que tá conversando com vários pilotos experientes e que estão há mais tempo na categoria e brigando por esse espaço, né, na pista. E principalmente, pra mim, é a evolução da McLaren, porque até pouco tempo atrás a gente falava, nossa, esse carro não tem nem como disputar, era praticamente uma Williams da Fórmula 1, né? Não tinha essa esperança de que fosse se reerguer. Mas o carro casou tão bem com o motor Renault que é algo que a gente não vê nem na própria Renault, com o motor deles e o carro. Então essa combinação McLaren-Renault deu muito certo. Exato, e outro ponto que eu acho interessante, que você falou do ser um piloto novo, jovem, disputando posições com pilotos já veteranos, mais velhos, foi um dado que a transmissão colocou quando ele estava disputando posição com o Kimi Raikkonen, que quando o Kimi começou a correr na Fórmula 1, o Lando Norris tinha apenas 1 ano de idade. Então, ou seja, provavelmente o Lando Norris nem sabia do que se tratava a Fórmula 1, o Kimi Raikkonen já estava alinhando o carro no grid. Então, para você ver que o encontro dos dois na pista foi muito legal. E assim, foi uma disputa muito boa dos dois, foi uma disputa de respeito entre os pilotos. Eu acho que foi assim, olha, esse começo de corrida foi um dos melhores começos que a gente teve em anos. Eu acho que eu não me recordo assim de um GP que você teve tanta movimentação de posições, tantas posições sendo disputadas, e você vê pilotos sem toque, sem colocar um carro para fora. Foi algo assim muito empolgante, e vendo que dá para você disputar posições seguindo as regras do certame. E era isso que eu queria ressaltar, porque foi uma largada limpa, né? A gente acaba vendo essas largadas limpas às vezes em circuitos que são mais travados, porque os pilotos têm um pouco mais de receio de bater e trazer um prejuízo muito maior, que nessas pistas que tem uma área de escape generosa não costuma acontecer muito, mas foi justamente isso, não teve encontro, não teve piloto tirando o outro pra fora, não teve piloto espalhando. Foi uma largada bem legal. Acho que a única parte ruim foi a queda do Verstappen, né, com essa má largada, mas também foi algo que trouxe aquele temperinho, né, pra corrida, porque ele foi conquistando posições e subindo no grid, né? Até o desfecho aí que a gente vai deixar para poder falar no final, apesar de que provavelmente vocês que estão escutando um podcast já sabem do resultado final dessa. Bom, aí passado esse momento de disputa de posições, a gente começou até a rodada de pit stop, né? Aí começamos aquele momento em que nós vimos o show de atrapalhadas da Ferrari. A Ferrari, ela, quando não caga na entrada, né, ela caga na saída. Porque... Ou no meio,
como foi no caso do pit stop. Porque em uma resposta ao pit stop do Bottas, que não fazia muito sentido, mas eles resolveram optar por isso, foram lá, responderam, trouxeram o Vettel pros boxes, despreparados completamente, porque os pilotos, os pneus ainda estavam na manta, e eles não estavam ali conseguindo se posicionar. Aí, quando eles estavam levando o pneu, o Bottas já estava saindo dos boxes, quase levou um mecânico junto, e aí eles pararam, tiveram toda uma dificuldade para poder colocar o pneu, não encaixava, e aquilo foi demorando, até que o Vettel saiu numa posição ruim para ele ali na pista. Enquanto ele saía, a gente vendo os carros passando por ele, né? O que atrapalhou nesse pit stop foi as perdas de posições e a falta da necessidade da resposta, porque me lembra muito o GP de Abu Dhabi de 2010, quando a Ferrari mirou o Mark Webber, né, para poder dar resposta em pit stop, mas não olhou a corrida como um todo. E o Sebastian Vettel ganhou o título, e o Fernando Alonso perdeu, que voltou atrás do Petrov. E nessa corrida foi a mesma coisa, eles miraram o Bottas, mas o Bottas não era o piloto a ser batido pelo Vettel. Tudo bem, ninguém ali imaginava que o Verstappen ia ser aquele destaque, mas a questão era, a gente não pode tentar fazer uma estratégia em que a gente não tenha uma mira, mas sim a gente buscar levar o Vettel a uma segunda posição, custe o que custar, independente da estratégia dos demais. Eu acho que a Ferrari tem que começar a ter aquela visão que eu concordo com o Giafone, até o Burt às vezes fala, que eles precisam ter uma pessoa mais de corrida mesmo, mais de carreira, e que olhe o autódromo por cima, veja a corrida como um todo e não mire em pontos, sabe? E crie circunstâncias que possam vencer, circunstâncias mirabolantes. Porque eles devem ter analisado o Bottas e falar, não, se a gente conseguir fazer algo épico, a gente consegue colocar o Vettel na frente do Bottas. Não, só faz a corrida de vocês. Talvez eles tentassem ganhar a posição ali nos boxes, mas como foi uma atrapalhada, não tinha como essa posição ser ganha ali naquele momento. E o que eles tinham que ter mirado ali era a questão do Vettel com o pneu. Se o super macio tava o macio, né, o composto macio tava na volta de troca, nessa janela, que tivessem estabelecido isso. Porque para o cenário que a gente tava olhando, o Bottas nem teria que ter parado ali, porque ele tava de médio, né? Ele poderia ter avançado mais na corrida com aquele composto que eles decidiram ali parar. A resposta da Ferrari não deveria ter sido naquele momento e nem da forma como foi. Porque foi, acho que uma coisa que o Burt falou durante a transmissão é que geralmente os mecânicos não sabem o momento de parada. Eles são avisados pouco tempo antes para que eles se preparem e comecem o processo do pit stop. Mas ali acho que foi uma coisa tipo, vamos fazer agora, e ficou muito aleatório aquilo ali na prova. Acho que foram assim, viram que o Vettel tava entrando na reta, chegando ali na última reta antes da curva para poder entrar no box, falou assim, Vettel, entra. E o Vettel entrou, de repente os mecânicos, opa, tem que levar pneu. Então, assim, ficou muito jogado. Acho que foi mais uma vez a Ferrari atrapalhando seus pilotos, né, na corrida. Eu acho que deve ter sido até uma coisa sem consultar pilotos, né, sem, tipo, ver com o Vettel, os pneus ainda aguentam, você consegue fazer apertar mais, porque o Bottas vai fazer uma volta. Ou deixar o Vettel passar e falar, o Bottas fez pit stop, aperta, faz volta. Agora você faz a sua volta mais rápida, porque na próxima volta... Aí sim a gente vai parar porque a gente tá preparado pra isso. Mas não foi o que a Ferrari optou. E no giro seguinte, aí foi a vez do Leclerc, né, se dirigir pros boxes. A parada dele foi perfeita, não teve nenhum desses problemas que aconteceu com o Vettel, e ele foi devolvido pra pista da forma que tinha que ser. Enquanto isso, o Lewis Hamilton, né, vinha tendo problemas com o carro. Ele avisou para a equipe que acreditava que tinha tido um dano na asa. A equipe verificou na telemetria, perceberam realmente que havia algo de errado, porque o carro estava acusando essa falha na asa. E não só isso, né, o carro dele estava saindo bastante de traseira. Eu acho que a imagem de ver ele fazendo isso é o que preocupava por
conta dos treinos livres que a gente viu os pilotos passando por cima daquilo, danificando a asa, danificando assoalho. Sempre que eles retornavam para os boxes, a equipe fazia toda uma aferição para poder verificar como que o assoalho e essas asas estavam. E o Hamilton era toda santa volta passando naquilo, até que um momento parecia que o carro dele ia se desmanchar, porque aquilo acabava desestabilizando o carro de uma forma muito grande. E nisso, quando ele parou, fez a troca, né, e aquela coisa natural de troca de asa, perde-se bastante tempo. O Lewis Hamilton perde diversas posições e volta no meio do grid novamente. Aí tem que voltar disputando posições. E nisso, né, Daniel Ricciardo lá permaneceu sem trocar pneus, ele, o Sainz e o Pérez, os três sem trocar pneus ali de intrusos entre os 10 primeiros. Conforme foi passando a corrida, eles foram fazendo as trocas. Carlos Sainz, ele conseguiu, enquanto que ele estava ali entre os 10 primeiros, ele conseguiu abrir bastante tempo, assim, conseguiu avançar bastante, ao ponto que quando ele fez o pit stop, ele voltou ali entre 12º, se eu não me engano, mas conseguiu voltar ganhando posições com o pneu novo, o que garantiu ele ali ao final da corrida estar entre os 10 primeiros. Mas ainda o pior estava por vir, ou melhor. Bom, lá pela volta 40, né, algumas das imagens que a transmissão trazia era de que o pneu do Verstappen também já estava danificado, mas ele estava vindo bufando, né, tipo, conquistando posição, colocando o carro de lado. Ele não queria saber quem estava ali na frente dele. E eu acho que se fosse um cenário, talvez do ano passado, uma atitude dessa acabaria preocupando quem assiste a Fórmula 1, até porque no momento que o Verstappen costumava ficar muito afobado por essas conquistas de posições, era onde ele cometia os seus erros. Mas nessa prova foi bem diferente. Ele estava respeitando os pilotos que ele estava fazendo ultrapassagem, estava sabendo dividir, e o ganho dele na pista era muito grande, né? Ele chegava, sei lá, a ficar 3, 4 segundos de distância, daqui a pouco ele tava a menos de 1 e já passava o cara. Alguns ele teve uma facilidade de passar, outros foram uma disputas bonitas, como foi com o Lewis Hamilton, com o Lando Norris, como eu disse, com o Kimi Raikkonen, mas eu acho que a disputa dele com o Sebastian Vettel foi uma das disputas mais gostosas de se assistir, porque tanto o Sebastian Vettel como ele, os dois foram aguerridos, o Vettel nas defesas de posições e o Verstappen buscando ultrapassar, então foi bem bacana, porque teve essa questão do respeito entre os pilotos souberam se respeitar. Acho que os dois conseguiram chegar ao limite que os carros e também a lealdade entre eles permitia, mas aí tivemos na hora que o Verstappen estava em terceiro e que ele começou a chegar no Bottas e posteriormente no Leclerc, a gente também acreditava que ia ter disputas tão acirradas, mas assim, uma foi e a outra foi meio que de bandeja. O Bottas ele já tava fazendo uma corrida bem apagada. Eu me lembro pouco dele passando na transmissão, porque ele tava fazendo uma corrida bem na dele ali. A distância pra ele era uma que ele não ameaçava o Leclerc, mas ele parecia que tava confiante ali no segundo lugar e que também não seria ameaçado. E o Verstappen, quando ele chegou na terceira posição, ele começou a reclamar um pouco da potência do motor, e aí começou a surgir aquela pulga atrás da orelha, né, porque nos treinos livres o Gasly tinha tido um problema de perda de potência do motor, mas passaram uma configuração para ele ali, ele modificou isso no carro e não falou mais nada e seguiu a prova dele. Ele chegou no Bottas, passou com facilidade, não teve aquela disputa que se esperava, e ele começou a mirar no Leclerc. Mas era aquela coisa, né? Ele tinha que tirar muito pra poder chegar. Ele tava, acho que, a mais de 4 segundos de diferença pro Leclerc. Mas também tinha aquele fator, porque o Leclerc tava pegando retardatário. E isso acaba atrasando um pouco, né, o piloto que tá na frente. Em contrapartida, ele pode usar a asa móvel pra poder tanto defender a posição quanto pegar mais velocidade e potência ali. E a diferença dele pro holandês começou a cair muito rápido. Eles chegaram nos retardatários juntos. Teve uma disputa que o Leclerc acabou utilizando o próprio Gasly. E aí chega aquele momento vergonhoso, né? Porque teu companheiro de equipe disputando a segunda posição, largou, caiu pra sétimo. Foi ali onde eles
estavam mais próximos. E no final da prova, a gente viu o Leclerc e o Verstappen dando volta no Gasly, que foi muito surreal aquilo. E o Verstappen continuou ali atacando o Leclerc, até que a gente viu uma primeira tentativa de ultrapassagem que ela não foi concluída. E aí o Verstappen deixou pra próxima volta ali, ainda próximo. Foi quando na volta 69 os dois tocaram roda com roda. O Leclerc foi jogado pra fora da prova, da pista, e o Verstappen assumiu a primeira posição. Aí começou, né, o Leclerc a reclamar no rádio pela atitude do Verstappen. Mas o Verstappen era o líder da prova. E assim ele acabou cruzando a linha de chegada, né, em primeiro lugar. A notícia, se haveria ou não a punição, demorou para sair. Acho que demorou em torno de mais de 4 horas para sair. O pessoal muito aflito. Saiu até fake news, né, falando que ele havia sido punido. Aí depois até o Will Buston. E o Adrian, né, o Adrian da BBC acabou caindo na fake news. Acho que ele é um dos jornalistas que o pessoal mais usa como referência de notícia. E depois, né, foi o Will Buxton que acabou desmentindo, falou que não era nada disso. Quando saiu a notícia que o Verstappen não foi punido, foram mantidas as posições, assim, era algo que muitos esperavam, outros não. Eu acho que muito em decorrência das últimas 2 corridas e que nós tivemos punições e que foram punições discutidíssimas, tanto de que se elas eram cabíveis ou não. Então eu acho que nós ficamos aguardando apreensivos, mas ao final, por mim, eu tenho que foi a melhor decisão. Eu acho que mudar por mudar ali somente para poder manter, falar, vamos manter porque nas últimas nós punimos os pilotos. Eu acho que seria um tanto quanto errado. Eu particularmente não vi nenhuma infração do Max Verstappen. Conversando entre colegas, a gente analisando, né, vimos que houve um conjunto de erros dos 2 pilotos, tanto Leclerc ao permitir ser ultrapassado para tentar fazer um X, ao tentar dar um lado que o Max Verstappen não iria tentar a ultrapassagem. Então todos esses fatores eu acho que foram, eu pelo menos se fosse comissário iria analisar, iria ver que meio que deu a direção para o Max Verstappen tomar, e aonde que ali você mesmo assume toda a consequência do que vai acontecer ali para frente. Se você tomar a linha que o Max Verstappen tomou e a que o Leclerc tomou para tentar defender, era nítido que iria ter que sair para fora. O Max Verstappen ele estava tomando toda a pista e o Leclerc ele não teria muito o que se fazer. E eu particularmente não vi nada demais. Eu acho que o intuito de um piloto realmente é ultrapassar quando tem um espaço, e foi assim que aconteceu com o Max Verstappen. Acho que ele já vinha brigando de posição, então acho que estava chegando no final da corrida, não tinha muito mais o que se vamos supor, disputar, era aqueles momentos ali que seriam chave. Então eu acredito que a punição foi válida, foi correta, comparado com as outras 2 que realmente eu questionei bastante, mas essa eu acho que foi correto. Acho que os comissários tomaram decisão correta. No primeiro momento eu acreditei que a punição ia acabar acontecendo, até porque eu falei, por menos o Ricardo foi punido na França, e no caso dele ele não tava disputando o pódio ali, a briga dele era diferente, e eles acabaram punindo e deixando ele pra fora da zona de pontuação. Então, por conta disso, eu acreditei que essa punição ia vir, e o que me veio na cabeça, assim, nesse primeiro momento foi, a gente teve uma corrida incrível, com ótimas ultrapassagens, e de novo, se essa punição acabar ocorrendo, vai ser esquecido todo o cenário dessa prova que a gente viu, para poder continuar brigando por uma punição que foi ou não foi válida. Então era uma situação muito desgastante, assim, acho que não tinha necessidade. E tiraria todo aquele brilho, né? Porque você vê o cara cruzando a linha de chegada, aí deixa ele subir pro pódio, 3 horas, 4 horas depois sai a punição, tirando ele do primeiro lugar. Eu acho que essa situação não ia ser cabível, principalmente para essa corrida. E foi uma infelicidade o que aconteceu nas outras 2 provas, mas os comissários pensam diferente das pessoas que estão assistindo a categoria. A interpretação deles
deles é por conta de um regulamento que tem ali, eles acabam seguindo aquilo, analisam vários outros fatores, escutam os pilotos, mas às vezes não é o que a gente quer ver. No GP da Áustria eu esperava que isso realmente não acontecesse, pra você não ter que, sei lá, esperar 3, 4 horas da notícia de que o cara tá ali, quem venceu a corrida. O Verstappen tinha brilhado na prova inteira, todas as ultrapassagens que ele fez, tudo que ele tinha construído ali, se resumir a uma punição que seria, ao meu ver, injusta. Não, e seria chato até pro próprio Leclerc. A foto da primeira vitória dele, ele tá em segundo lugar no pódio. Então seria assim uma foto meio estranha pra ele mostrar pra família no almoço de Natal, falando, olha, essa foi a minha primeira vitória. Eu tô em segundo lugar no pódio, mas eu ganhei. E assim, questionar as regras da Fórmula 1, eu acho um pouco difícil a gente fazer. Nossa, questionarmos as regras da Fórmula 1, sobre questionamentos, né, de regras, punições, eu acho assim, é complicado, a gente vê muita gente assim, com tanta euforia ao falar, usando palavras duras ou muito otimismo ao afirmar que não, a regra é isso, a regra é aquilo e tal. Assim, eu conheço uma meia dúzia só que eu posso apontar que realmente pegaram os textos das regras e leram e interpretaram. Porque assim, fã de Fórmula 1, ou qualquer homem médio, não lê nem termo de... Quando acessa um site, a gente tá lá, você aceita esses termos, já coloca lá sim, ok, e segue. E depois fica reclamando que determinadas coisas acontecem e não lê os termos. O brasileiro em si nem sequer conhece a Constituição, pra falar a verdade. Então, conhecer as regras da Fórmula 1, acho que meia dúzia só dos que assistem realmente conhece. Então eu acho que assim, também pegar só um artigo da regra e dessecar ele falando, olha, é isso, isso, aquilo, às vezes é meio complicado. Por que eu tô falando isso? Pra cada corrida é um momento diferente. Não adianta você falar que isso foi igual ao GP do Canadá. Não, não foi igual ao GP do Canadá. Circunstâncias eram diferentes, as situações eram diferentes. Foi igual o Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Também não foi. Situações diferentes, circunstâncias diferentes, tudo diferente. Foi igual o Prost e Senna em 88. Não, não foi. Igual Barrichello e Schumacher e... Me fugiu agora. Enfim, por que eu tô falando isso? Porque é difícil também, até para os comissários, pegar uma lei que é seca, ela traz somente algo que ela é restritiva e interpretar para um caso concreto como é o da corrida de hoje. Por isso que demorou a decisão. Eu acho que quando eu falo de decisões que podem modificar o resultado da corrida, e resultado eu falo sempre do pódio. Eu acho que do pódio para baixo não interfere tanto na questão dinâmica da corrida. Mas para modificar o resultado da corrida, principalmente quem é o vencedor, eu acho que eles poderiam fazer algo que fosse punições para a próxima corrida. Olha, você vai tomar punição de 10 posições do grid. Você vai perder pontos, que é algo que o Burt comentou, ou foi o Burt original, lembro, que comentou na transmissão, que é algo que a Fórmula 1 não tem, mas outras categorias têm, que é de perda de ponto. Na Fórmula 1 não tem, mas outras categorias têm. É algo a se adotar, acho que seria válido. Começar esse tipo de coisa, olha, você vai perder ponto. Então eu acho que questionar, até mesmo ser muito, como poderia dizer, palavras duras contra os comissários, contra a FIA, contra a Fórmula 1, às vezes pode ser um pouco desnecessário. Demorou? Demorou, mas gente, não é o fim do mundo. É chato, eu acho que seria mais chato a gente ter que fazer um texto explicando que mudou o campeão, quer dizer, o vencedor da corrida, do que simplesmente falar que demorou pra sair a decisão. Sim, aquilo ali seria mais feio ter tirado realmente a vitória do Verstappen por conta de todo o cenário que a gente já tinha visto no decorrer da prova. E a interpretação da regra é aquela mesma coisa da interpretação do regulamento para a construção do carro. Cada equipe vai adotar ali, vai ler aquilo e falar, ok, dentro disso tem uma brecha que eu posso trabalhar dessa forma. Eles vão aplicar isso no carro e a gente só vai ter discussão a respeito disso lá em Barcelona, quando os carros estiverem realmente na pista, mas mais ainda no primeiro GP, que é no GP da Austrália, onde os carros já passaram por todo aquele processo de verificação das peças, vão trazer um pacote de atualização gigantesco para a primeira prova do ano, e é ali que, obviamente, a equipe que está se sentindo mais prejudicada vai acabar julgando a outra e falando, olha, ele está se usando de brecha, mas se eles fizeram um regulamento que abre brecha, vai fazer o quê? Gente, são pessoas que fazem esse
regulamento, falhas podem acontecer. Na Stock Car mesmo, a gente acompanha tantos cenários em que existe essa modificação e não só do meio do grid, e infelizmente na Stock Car a gente vê essa tirar a vitória e o piloto vai lá e fica brigando para poder conseguir a vitória e consegue a vitória, fica todo esse jogo de empurra e é tão desnecessário que eu acho que se aplicasse uma punição para uma corrida futura, você acaba abrindo uma oportunidade do piloto até mesmo conseguir disputar a posição, porque depois que a corrida acabou, o que mais ele pode fazer? Recorrer? Porque se ali tá fechado aquele grid, é muito difícil dele conseguir ganhar aquela posição. Então deixa eles se resolverem na pista, qualquer coisa joga uma punição para a próxima etapa, porque isso vai ser mais favorável para todo o cenário. Bom, ao final, como dito, né, o Charles Leclerc permaneceu na segunda posição, mesmo estando pistola, reclamando nas redes sociais. A FIA manteve a vitória do Max Verstappen. O GP da Áustria acho que entra para a história como um dos GPs mais emocionantes que já tivemos. Foi briga por posições do começo ao fim. A gente viu briga entre Toro Rosso, o Haas e o Williams. Russell brigando posição com Toro Rosso e Haas. Magnussen, né, lá atrás. Então, assim, acho que foi bacana. Acho que teve todo... A corrida foi recheada de emoção. Não há muito o que se reclamar. E agora, né, Débora, a gente pode passar para os nossos ouvintes as posições no campeonato, né? Vamos começar pelo campeonato de construtores. Sim, bom, a Mercedes, ela continua invicta, né, lá na primeira posição com 363 pontos, a Ferrari com 228, Red Bull com 169, McLaren 52, ainda na frente da Renault e defendendo essa quarta posição no campeonato. A Renault vem logo em seguida com 32 pontos, a Alfa Romeo com 22 pontuando com os dois carros e o Antonio Giovinazzi conquistando o primeiro ponto dele da carreira, né, na Fórmula 1. A Racing Point na sétima posição com 19, Toro Rosso com 17, Haas com 16 e agora o Williams sendo a única equipe com os dois pilotos sem nenhum ponto. Exato, a gente não comentou, né, mas vale lembrar que o Giovinazzi pontuou, né, pela primeira vez na Fórmula 1, então foi emocionante. Tem um vídeo, né, do chefe da equipe correndo atrás dele com a tesoura para cortar o cabelo dele. Então acho que o Giovinazzi provavelmente deve aparecer nos próximos dias aí com um novo corte de cabelo para acertar a falha que ficou. O legal do campeonato de construtores é que a gente tem realmente as três primeiras equipes já isoladas. Acho que ali não vai ter muita disputa. Bom, agora no Mundial de Pilotos temos Lewis Hamilton isolado com 197 pontos, Valtteri Bottas com 166 pontos, Max Verstappen conseguiu subir para terceiro lugar, ultrapassando Sebastian Vettel com 126 pontos. Sebastian Vettel vem com 123 pontos, apenas 3 pontos de diferença do outro. Charles Leclerc, 105 pontos. O Monegasco aí consegue uma vasta vantagem sobre o Pierre Gasly, que tem apenas 43 pontos para o seu companheiro, e isso é interessante porque eu acho que a diferença entre companheiros de equipe, o que mais tem, né, é o Max Verstappen, que ele tem ali pouco mais de 83 pontos para cima de Pierre Gasly. Depois, em sétimo e oitavo, nós temos os pilotos da McLaren, Carlos Sainz com 30, Lando Norris com 22, Kimi Raikkonen com 21 pontos na nona posição e fechando o top 10, Daniel Ricciardo com 16 pontos. Bom, é isso aí. A Fórmula 1 retorna em cerca de 15 dias para a disputa do Grande Prêmio da Inglaterra. Mais uma corrida que deve ser acirrada, mas a respeito dela a gente vai falar na semana, porque vamos trazer o preview, vai ter essa semaninha de folga da corrida, mas vamos continuar trazendo conteúdo para vocês a respeito do que já passou, discutir um pouco essas punições e um pouco sobre as interpretações das regras. É isso mesmo, pessoal. Mais uma vez agradeço a todos por terem ouvido o BBcast. Não deixem de acompanhar nossos posts aí. Praticamente todos os dias temos algum post trazendo algum conteúdo especial para vocês referente ao automobilismo, principalmente Fórmula 1, Stock Car. Convido a todos a novamente a conhecer a nossa campanha lá na plataforma do Apoies.
O financiamento contínuo e coletivo do Boletim do Paddock está auxiliando em muito a continuidade do projeto e a sua expansão. Relembrando a todos que ouçam, comentem, participem, compartilhem, digam o que vocês gostam, o que não gostam no BBcast. É lógico, críticas são sempre muito bem-vindas, principalmente as que vão auxiliar a gente aí a melhorar o nosso conteúdo e ao site. E lembrando a todos que podem acompanhar a gente nas redes sociais, sempre com o Boletim do Paddock, no Twitter, no Diz no Boletim que. Eu sou o Rubens Gomes Passos Neto, vocês podem me encontrar nas redes sociais como Rubens GP Neto. Forte abraço a todos e até a próxima. Fica aqui o meu agradecimento a todos que utilizaram a hashtag Fórmula 1 no BP. Ela acaba auxiliando a gente bastante, porque outras pessoas podem chegar através do nosso conteúdo, vendo vocês utilizando ela. Então, quando forem comentar sobre a Fórmula 1, não deixem de colocar ela ali no finalzinho. E muito obrigada, confiram a nossa campanha do financiamento contínuo e coletivo e até a próxima.